Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, sentem-se, por favor. Certa vez um sacerdote foi dar uma bênção numa casa de família. Era uma família que ainda estava se constituindo. E ali havia uma criança muito comunicativa. Depois de ter dado a bênção, o sacerdote se sentou para conversar um pouco com os pais, com os donos da casa. E a criança, que gostava de falar, não cessava de fazer um gesto diante dos pais, que era o seguinte: ela apontava para um objeto e perguntava para o pai e para a mãe: mamãe, papai, isso é bom ou ruim? O que é isso? Isso é bom ou ruim? E os pais, com muita paciência, explicavam: isso é tal coisa, isso é bom. Papai, mamãe, isso é bom ou ruim? O que é isso? E ela fazia isso o tempo todo, esse gesto o tempo todo. Às vezes era um inseto que entrava na casa. Já devem ter visto cenas como essa. A criança apontava: isso é bom ou ruim? E a criança, horas tantas, apontou para o padre e disse: papai, mamãe, é bom ou ruim? Para o padre. E os pais explicaram, assim, com palavras muito simples, e disseram: é muito bom. E o padre manifestou curiosidade diante da criança e perguntou para a criança: por que você quer saber se tudo é bom ou ruim? Por quê? E a criança respondeu sem pensar muito, o que até com bastante naturalidade: eu preciso saber se é bom ou ruim para saber se eu gosto ou não. Uma resposta simples, mas cheia de profundidade e com uma relação muito grande com a liturgia de hoje. Porque quando nós queremos ser bons, nós devemos ter uma necessidade, manifestar uma necessidade de distinguir o que é bom e o que é ruim. O que é bom ou ruim para as nossas vidas, para as vidas dos outros e, sobretudo, para as nossas atitudes. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, que eu devo fazer ou não devo fazer. E a liturgia, ela nos fala muito a respeito disso, porque, de fato, não pode se considerar uma pessoa boa, uma pessoa que não quer distinguir as coisas certas das erradas. A liturgia nos fala a respeito dessa distinção que deve ser uma constante na nossa mente. Primeiro, apontando na primeira leitura para uma profecia muito interessante, até uma profecia relativamente conhecida, uma profecia de Isaías. O contexto histórico da profecia parece interessante para compreendê-la. O rei Ezequias, de Judá, da tribo de Judá, havia completado a sua maioridade. E ele começou a fazer umas certas coisas com certa autonomia própria a quem é maior de idade, sobretudo a um rei. E uma das coisas que ele fez foi estabelecer uma aliança com 3 povos completamente afastados de Deus, completamente afastados do que é bom. Ele fez uma aliança com o Egito, com a Fenícia e com a Babilônia. E para que essa aliança? Ele tinha muito medo de que os assírios invadissem Judá. E ao invés de confiar no Senhor dos Exércitos, em Deus, o Deus do povo eleito, ele quis confiar nessa aliança em exércitos dos homens. E acabou, conforme narra a história, que ele foi castigado junto com o povo de Judá. Por quê? Porque os assírios, por meio de Senaqueribe, um outro rei, acabaram por invadir Judá, e Judá teve que submeter a esse rei, teve que submeter aos assírios. Fato é que o profeta Isaías, assim como todo profeta, tinha como papel justamente suscitar a distinção entre o bem e o mal no povo israelita. E aí o que ele faz? Profere profecias tendo em vista isso. E ele faz falando a respeito de um rei que não era como Ezequias. Porque Ezequias quis saber de uma mistura entre o bem e o mal, o que não está certo. Nós não podemos permitir misturas. Ele fala a respeito de um rei que está profetizado, que não permitiria esse tipo de mistura,
que seria um rei perfeito, um rei virtuoso, um rei cheio de dons, cheio de qualidades, mas qualidades verdadeiras, sem mistura. É o que a profecia fala aqui constantemente a respeito de um reino, era o reino sonhado pelos israelitas. Haveria um verdadeiro rei, um rei bom, um rei sem essas concessões em relação ao mal. Esse rei veio, entretanto não foi reconhecido pelo mundo inteiro. E é por isso que São Paulo, na segunda leitura, faz questão de salientar que esse rei esteve na face da terra e, de alguma forma, continua presente na face da terra. Ele diz aqui, São Paulo, na segunda leitura, Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Os antepassados dos judeus tiveram contatos com inúmeros profetas, inúmeras profecias que falavam a respeito de um Messias, falavam a respeito desse rei, e São Paulo faz com que eles reconheçam em nosso Senhor Jesus Cristo a realização dessas profecias feitas pelos antepassados. O bem, a verdade, a beleza, Deus se fez homem. O bem, por excelência, se fez homem justamente para nos ajudar, entre outras coisas, para nos ajudar a distinguir o bem do mal. E o Evangelho mostra a importância desse rei. Deus, de tal maneira, deu importância para esse rei do bem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que, além de ter preparado a vinda dele com inúmeros profetas, quis preparar mais proximamente a vinda dele, mandando um precursor, que é a figura de São João Batista que aparece aqui na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje. Essa figura de São João Batista, o Evangelho em si, nos chama a atenção para três aspectos, 3 pontos. Primeiro, a figura em si, depois a mensagem e as reações. A figura de São João Batista é uma figura que, naturalmente falando, nos causa certa repulsa. Não para quem tem os olhos de fé, mas naturalmente falando. Por quê? Imaginem uma pessoa que se vestisse com as rudes peles de um camelo. Pele de camelo, bem rude. Sobretudo para gerações atuais, nós que gostamos de roupas muito confortáveis, tão confortáveis que até muitas vezes comprometem a moralidade do traje, causa estranheza. E depois é um homem que se alimenta com gafanhoto, uma vida bastante austera. Esse homem, apesar de ser assim, ele causa muita atração. E as pessoas depositam muita confiança nele, porque inclusive narra aqui o Evangelho que as pessoas tinham a coragem de confessar os seus pecados para ele. Para a gente falar a respeito dos nossos pecados, dos males que nós cometemos, é preciso depositar alguma confiança. É preciso que a quem nós confessamos os nossos pecados, que essa pessoa nos cause algum tipo de real confiança, algum tipo de atração. E São João Batista, apesar dos aspectos exteriores dele, causava essa atração, causava essa confiança. Por quê? Porque, segundo narram as Escrituras, constantemente São João Batista distinguia o bem do mal, o certo do errado. E todos nós temos necessidade dessa distinção. Nós queremos aprender sobre essa distinção, porque nós queremos fazer o correto. Nós temos inclinação, muitas vezes, para o mal, mas a nossa inclinação maior é para o bem. Segundo a própria filosofia nos explica, o homem busca o bem. Inclusive, quando nós fazemos o mal, nós temos que fingir que o mal é o bem. São João Batista atraía porque ele fazia essa distinção. E a própria figura dele era essa distinção. Ele preparou os homens dos tempos dele para a vinda do Messias. Ele foi chamado para isso através dessa distinção, convertendo as pessoas, convidando as pessoas para uma conversão, afastarem-se do mal e aproximarem-se do bem. E a mensagem dele, que é o segundo aspecto da liturgia, do Evangelho, que chama a atenção, é justamente essa. O tempo todo ele fala para as pessoas endireitarem as suas veredas, endireitarem as suas vidas, portanto. Mas curioso que pelas palavras dele, pelas palavras da mensagem dele, é possível distinguir
o quanto as reações diante dele eram diversas. Haviam pessoas que se deixavam batizar por ele e que queriam de fato se converter. Queriam de fato abraçar o bem e rejeitar o mal. Eram pessoas profundas, que queriam conversões profundas para suas respectivas vidas. Mas também havia pessoas superficiais, que só se convertiam por fora e não se convertiam por dentro. Palavra dele para essas pessoas, os fariseus e os saduceus: raça de cobras venenosas. Raça de cobras venenosas. Ele manifesta uma verdadeira repulsa, uma repulsa divina em relação a essas pessoas. Pessoas que só queriam uma conversão exterior, não queriam uma conversão interior, não queriam fazer uma distinção profunda nas vidas delas em relação ao bem e ao mal. Tudo isso tem uma aplicação muito especial para as nossas vidas, sobretudo no mundo de hoje, porque nós vivemos um mundo relativista, um mundo que gosta de misturar o bem com o mal. Só que em Deus não há mistura de bem e mal. E nós que somos católicos, nós que somos cristãos e queremos sê-lo de verdade, não podemos querer admitir para as nossas vidas essas misturas. Devemos abraçar o bem tal qual ele é, sem fazer concessões. E quem tem, sobretudo, a função de guiar os outros, o sacerdote, o pai de família, a mãe de família, tem que ter isso muito bem presente, porque seria uma falta no exercício da guia dos outros, da orientação dos outros, não transmitir as orientações como elas devem ser transmitidas em relação ao bem, em relação ao mal. Seria uma falta muito grave. E é preciso considerar que esses 3 pontos que se vislumbram no Evangelho, portanto, são muito aplicáveis para as nossas vidas. Porque, às vezes, a nossa figura, só o fato de nós aparecermos com a devida integridade, pode favorecer que as pessoas abracem o caminho do bem. Só que o contrário também pode acontecer. A nossa figura, por ser relaxada em relação ao bem e ao mal, pode favorecer que as pessoas abracem o caminho do mal ou abracem um caminho de relativização. Além disso, aquilo que nós dizemos, pela nossa própria imagem, mas também pelas nossas palavras, pelos nossos exemplos, também podem conduzir as pessoas ou para o caminho do bem ou para o caminho do mal. O ideal para um católico, o ideal para um cristão, é imitar São João Batista, é imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Dividir. Não tem jeito. Nós temos que dividir por onde nós passamos. E ou as pessoas, olhando para nós, querem o caminho do bem, abraçam o caminho do bem, isso aqui é bom, a pessoa faz uma resolução. Ou uma repulsa. Por isso que é normal que quem abraça o caminho do bem seja objeto de repulsa, assim como foi São João Batista e assim como foi nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos celebrar o nascimento em breve. O ideal para o mundo de hoje é que nós façamos essa figura, que nós ajudemos as pessoas a distinguir o caminho certo do errado. Existe uma expressão que se utiliza por aí, mal utilizada. Não quero fazer julgamento, não quero julgar. Nós temos obrigação de julgar. Não julgar pecando, que é fazer um mau juízo sem elemento suficiente, mas nós temos obrigação de fazer um juízo, ou seja, isso é bom, isso é ruim, isso eu abraço, isso eu não abraço, isso eu quero, isso eu não quero, disso eu faço propaganda, disso eu não faço propaganda. Esse julgamento nós temos que fazer. É preciso sentenciar em relação às coisas, porque nós vivemos um mundo que já não é capaz mais de fazer esses juízos. E é preciso, o problema está no mau juízo apontado pelos mandamentos. Esse juízo é bom. Quem é bom tem que fazer uma distinção constante entre o certo e errado. As consequências de quem vive assim se encontra de volta na primeira leitura. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele, Deus, há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimá-la num fogo que não se apaga. Quem não faz essa distinção nas próprias vidas está fadado à condenação. Perdão, está isso tudo no Evangelho. Na primeira leitura, nós temos as boas consequências de quem faz essa distinção. Esse reino, participar do reino celeste e participar da instauração do reino celeste aqui na terra. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai se fazer presente no altar daqui a pouquinho,
graças nesse sentido, que nós queiramos e saibamos o tempo todo distinguir o certo do errado, o bom do mal, o belo do feio, e quando nós sejamos uma verdadeira propaganda dessa distinção. Esse é o caminho que quem tem fé tem que abraçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.